A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite aos amados irmãos, a nossa querida Igreja Presbiteriana em Jardim São Paulo, a todos aqueles que nos acompanham essa noite. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um e agradecemos ao Senhor, acima de tudo, pela graça e misericórdia e por nos conceder mais uma vez o privilégio de podermos estar na sua santa e bendita presença para adorarmos e louvarmos o seu santo nome. Vamos iniciar o culto dessa noite, rogando ao Senhor a sua graça, o seu amor, o seu cuidado para conosco, agradecendo a Ele por todos os momentos vividos diante da sua presença. E esse momento é especial porque hoje é o domingo, o dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene, mesmo não estando nós juntos no templo, mas estamos ligados pelo sangue do Cordeiro, estamos juntos em comunhão e em unidade pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu convido você nesse momento a estar orando conosco, adorando ao Senhor e louvando o seu santo nome. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós, pelas ricas bênçãos, Senhor, derramadas no meio do teu povo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pelo momento em que estamos diante da tua santa e bendita presença. Estamos diante do Deus Santo, Deus Justo, o Deus que nos remiu, que regenerou o nosso coração, que nos trouxe da morte para a sua maravilhosa vida. Obrigado, Deus, por esse momento. Ajuda-nos, orienta-nos, nos direciona na liturgia, conforme a tua vontade, para que possamos prestar um culto agradável ao Senhor, um culto em que o Senhor seja o centro de todas as coisas, não a nós, Senhor, mas a ti, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. É o que nós te oramos, agradecidos, sob o perdão dos nossos pecados, nos qual oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes do louvor, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E vamos atentar para a leitura apenas do versículo 16 e o versículo 17 de Romanos, capítulo 1. Abra sua escritura sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, apenas o versículo 16 e o versículo 17, onde diz assim a palavra de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa noite, que possamos, assim como o salmista no Salmo 119, guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra Ele. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino de número 2. É o hino de reverência ao Senhor, um hino em que nos mostra a nossa atitude de adoração, a nossa atitude de reverência diante do Senhor nosso Deus. Hino de número 2 do nosso novo cântico. Abra o seu novo cântico lá no hino de número 2, para estarmos juntos louvando ao Senhor com esse cântico de reverência, esse hino de reverência ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra.
seja o nome do Senhor em todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão pelo seu povo. Estamos diante de Deus nesse momento, mesmo nos nossos lares, mas a presença de Deus é clara no nosso meio. O Senhor Jesus Cristo está em espírito junto de nós. Temos habitando dentro de nós o Espírito Santo do Senhor. Por isso estamos diante do Deus Santo, Santo, Santo. E para isso, irmãos, nós iremos fazer a leitura da Palavra de Deus para esse momento de confissão e contrição. Nós convidamos os irmãos a estarem nos acompanhando na leitura do livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 19 a 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 23. Acompanhem a leitura para o momento de confissão e contrição ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Amém. Com essa leitura do livro de Lamentações, nós vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e vamos orar ao Senhor agora, oração de confissão e contrição, sabendo nós e tendo a convicção de que as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam todos os dias, todas as manhãs, porque grande é a fidelidade do Senhor. Oremos juntos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, ainda na Tua presença nós nos colocamos com sinceridade, ó Deus, no coração, rogando que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, a nossa alma, e que retire do nosso coração aquilo que não Te agrada, aquilo que entristece ao Teu Santo Espírito. Tem compaixão de nós, ó Deus, que somos falhos e limitados, pecadores remidos sim, mas não ainda na sua plenitude, onde quando estaremos com o Senhor completamente, sem nenhuma mancha de pecado. Mas ainda, enquanto estamos aqui, ó Deus, nós necessitamos do Teu braço forte, nós necessitamos da Tua ajuda, precisamos da Tua graça, ó Deus, para continuar em pé e caminhar, fazendo o melhor para o engrandecimento do Teu reino e para buscar uma vida de santidade a partir daqui até o dia de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, Tu conheces os nossos pensamentos, Tu conheces os desejos do nosso coração, e nós Te pedimos que o Senhor perdoe a cada erro, a cada prática de omissão, a cada falta de edificação, ó Deus, a cada palavra que não agradou ao Senhor, que entristeceu ao Teu Espírito. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos conceda a paz do Teu perdão sobre nós. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nós bem sabemos que a noiva está sendo adornada, estamos sendo preparados para o grande dia de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, até lá nos ajuda, nos mantém em pé, nos ajuda a estarmos caminhando com firmeza para a glória e louvor do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós Te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, dizendo que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Logo depois iremos louvar um outro cântico e aí então seguiremos para o momento da mensagem. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande
Senhor, e que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Amém, meus amados irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor em todas as coisas, pois aquele que é maior em nós do que aquele que está no mundo tem feito grandes coisas na vida da igreja, tem feito grandes coisas na minha e também na sua vida. Nós vamos passar o momento da mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
na carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 4, e vamos acompanhar a leitura do versículo 13 até o versículo 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei levanta a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Eu convido você a estar orando conosco nesse momento, para que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, para que abra os nossos olhos e possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença em todos esses momentos que fizemos aqui até agora, nos louvores, nas orações, na leitura bíblica. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante de Ti por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que nos ajude na compreensão da Tua palavra e que ela vire prática na nossa vida cristã. Ser propício a nós, para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que nós te oramos agradecidos, no santo nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, diante do texto que lemos aqui da Palavra de Deus, capítulo 4 do apóstolo Paulo, a partir do versículo 13 até o versículo 17, nós vemos prevalecendo nesse texto que o apóstolo Paulo escreve a medida da fé, a importância da fé e a anulação da lei em termos. Não que a lei não tenha a sua importância, ela tem sim. Se não fosse a lei, segundo Paulo, não iria conceber, conhecer o pecado, os seus erros. Então a lei aponta as nossas falhas, a lei aponta o pecado no coração do homem. Mas a fé, ela vem justamente para salvar esse homem do pecado. Portanto, nós queremos trabalhar o seguinte tema essa noite em cima desse texto do apóstolo Paulo aqui no capítulo 4 de Romanos. Onde a lei falha, a fé prevalece. Onde a lei falha, a fé prevalece. Nós, à medida, irmãos, que avançamos nesse capítulo 4 aqui de Romanos, nós somos desafiados pelo testemunho da vida de Abraão, é o que é relatado aqui pelo apóstolo. Esse homem, Abraão, esse servo do Senhor, ele era um homem muito respeitado pelos judeus da época de Paulo. Eles se preocupavam bastante em observar a vida de Abraão, no que ele foi como pai da fé para esses judeus. E Paulo, o apóstolo Paulo, também aqui buscou na vida de Abraão lições para nos ensinar e para ensinar, claro, naquela época aos seus leitores, aos servos, aqueles que viriam a ser servos do Senhor e que estavam ouvindo a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, e por aqueles que já estavam também na igreja, que já eram cristãos e que estavam ouvindo esses ensinamentos do apóstolo Paulo. Então o apóstolo está aqui ensinando aos seus leitores de que a salvação era e é tão somente pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras.
mas pela fé em Cristo Jesus. E Paulo, em sua carta aqui, já nos ensinou que as obras não podem salvar. Ele já vem falando disso nos textos anteriores, nos versículos anteriores, nesse próprio capítulo 4 aqui. Do versículo 1 ao versículo 8, ele vai nos falar justamente sobre essa limitação da lei quanto à nossa salvação. Ele ensina de que pelas obras o homem não é salvo. Ele também nos mostrou que a circuncisão não salva ninguém. Ele estava ensinando aos judeus acerca da circuncisão e que essa não levava a salvação a ninguém. É o que ele destaca lá no versículo 9 até o versículo 12. E agora, nesses versículos aqui, Paulo nos mostra uma outra verdade, a de que guardar a lei também não salva ninguém, mas sim somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. É o que nós vimos aqui do versículo 13 ao versículo 17. Infelizmente, irmãos, muitos em nossos dias ainda pensam que a salvação funciona de acordo com esse princípio das obras, levando à salvação, daquilo que eu faço, do que eu posso fazer, do que eu posso seguir como regra, como mandamento, no cumprimento de todas as coisas, que eu posso ganhar a salvação. E muitos creem que se fizerem coisas boas também, evitando aquelas coisas ruins na sua vida, tendo uma vida impecável, Deus, por fim, é obrigado a deixá-los entrar no céu quando assim morrerem. Acreditar, irmãos, nesse princípio, nós acabamos, ou aqueles que acreditam, acabam por assumir a culpa de crer em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos das quais as Escrituras não estão falando. Ela está falando da salvação pela fé, pela graça de Cristo e não pelas obras ou pelo cumprimento da lei. Então a verdade aqui é essa: nada do que você possa fazer salvará a sua alma. Não é e nunca foi sobre o que podemos fazer. A salvação sempre esteve em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, e é tão somente pela sua maravilhosa graça. E essa é a lição que o apóstolo Paulo nos ensina essa noite, mediante esse texto. Ele nos ensina aqui que a lei é um sistema de obras dependente de Deus, não afastado de Deus, mas dependente de Deus. E a fé é um sistema da graça eficiente e exclusivamente em Cristo Jesus. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo nos ensina com profundidade que onde a lei falha, a fé prevalece. Portanto, em primeiro lugar, irmãos, baseados no texto aqui, a partir do versículo 13 até o versículo 15, o primeiro ponto vai, por meio de Paulo, nos mostrar o problema com a lei, não é? A chave que abre a porta desse entendimento a respeito desses versículos é o fato aqui de que Paulo está se referindo a uma promessa que o Senhor fez a Abraão. Veja como ele está mostrando o problema da lei, como ela é ineficaz e como o chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, feito pelo Senhor, não foi baseado naquilo que Abraão era, naquilo que ele tinha, naquilo que ele fazia ou que pudesse fazer. Mas o texto lá é muito claro que a salvação é exclusivamente pela fé. E Paulo, se baseando nesse texto do Antigo Testamento, ele vai se referir a essa promessa que foi feita pelo Senhor a Abraão para falar que a salvação ocorre pela fé em Jesus Cristo. E essa promessa aí se encontra lá em Gênesis 12, no versículo 1 ao versículo 3, onde a palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que você amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, diante desse texto, nós já podemos ver aqui de imediato uma tripla promessa. Nós vemos três promessas aí, conseguimos identificar. A primeira delas, que Deus promete fazer dele o pai de uma multidão, o pai de muitas nações. A segunda promessa nesse texto é dar à sua descendência a terra. E a terceira, a de abençoar
todas as nações do mundo através dele, ou por meio da fé em Jesus Cristo. Então, essa promessa aqui, essas promessas, elas acabam por se resumir numa grande promessa de salvação, que é apontada para a vinda do Senhor Jesus Cristo 2000 anos depois. O ensino que Paulo está aqui transmitindo nesses versículos é que essas promessas não tinham nada a ver com uma lei, mas sim estritamente com a fé. Na verdade, essa promessa aqui foi feita 500 anos antes da lei ser dada lá no Monte Sinai a Moisés. Então veja, não foi pelas obras da lei, mas sim exclusivamente pela fé. Ainda não tinha nem lei quando essa promessa de Deus foi dada a Abraão. Então o que Paulo quer dizer é que a promessa através da fé e a lei são dois eventos completamente separados e não devem ser aqui confundidos, para que não haja um mau entendimento com relação à salvação em Cristo Jesus. A promessa que Abraão recebeu aqui, ela não foi baseada na sua bondade, naquilo que ele tinha de capacidade em fazer, ou no seu intelecto, ou em que ele mantivesse uma série de regras. Não, Abraão é aquele que ele consegue manter as regras, os mandamentos, ele consegue cumprir tudo direitinho nos mínimos detalhes. Então o Senhor diria: é por isso que eu escolhi a ti para ser o pai de grandes nações. Não foi por aí, não foi com esse entendimento, mas foi baseado inteiramente em sua fé em Deus. E essa fé em Deus não é propriamente uma fé que nasce do coração de Abraão, né? Mas é uma fé em Cristo Jesus e dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deus não olhou para Abraão e disse: Abraão, você tem sido uma boa pessoa e faz tudo quanto eu lhe peço, você faz tudo certinho, as suas obras são louváveis, por isso eu vou abençoá-lo. Não é isso que está no texto, não é essa narrativa que lemos aqui em Gênesis 12. Na verdade, Abraão falhou com Deus em diversas situações. Ele era apenas aqui, como olhando para o texto e vendo a vida de Abraão, quando lemos, nós vamos ver e perceber um homem frágil, limitado e pecador como eu e você, como todos nós. Mas, por vontade de Deus, ele recebeu a promessa do Senhor. Pela livre vontade de Deus, ele recebe essa promessa. Uma promessa não baseada na sua vontade, naquilo que ele tinha de capacidade, mas com base inteiramente na bondade de Deus, na sua graça e na sua livre vontade. Por isso, Paulo nos esclarece algo importante aqui sobre a lei e sobre a fé. Ele responde isso com 3 declarações curtas que precisam ser compreendidas. Quando lemos a primeira delas aqui no versículo 14, onde ele diz assim: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Se a herança da salvação for pela lei, então vai se anular a fé em Jesus Cristo. Não adianta ter fé, não precisa ter fé. Se é pelo que eu faço, então para que crer no Senhor Jesus Cristo? Se é pela minha bondade, pela minha capacidade que eu sou salvo, pelos bons feitos que eu tenho realizado, se é porque eu pago os meus impostos, que eu sou honesto, sincero, que eu procuro ser justo, que eu crio bem a minha família, que eu amo a minha esposa, que eu educo os meus filhos, que eu trabalho corretamente, que eu não roubo do patrão. Ou seja, são diversas coisas que nós poderíamos aqui analisar para mostrar um homem íntegro, justo e bom. Isso sendo características propriamente desse homem. Mas não é isso que o texto está nos falando, né? O apóstolo Paulo está dizendo: se é pela lei que esses herdeiros recebem a salvação, que eles herdam a salvação, se é pela lei, então a fé acaba sendo anulada. Então, nesse sentido aqui, a lei prejudica a fé, se pensarmos assim. Mas, de acordo com o apóstolo Paulo, a fé e a lei são mutuamente exclusivas. Porque, se as promessas de Deus são feitas com base no mérito, então a fé não tem lugar em nossas vidas. Você não pode ter as duas coisas na vida ao mesmo tempo com relação à salvação. A salvação, ela é pela fé exclusivamente e não pelas obras. Você não pode juntar as duas e dizer a salvação é metade pelas obras e metade pela fé. Absolutamente, não é assim que as Escrituras nos ensinam. Mas, em outras palavras, se você pode chegar ao céu pensando que vai fazer isso guardando a lei,
então você não precisa da fé. Porém, se a fé exclusivamente é em Jesus Cristo, né? E aí ela mesma por si só nos salva. Se essa fé é em Jesus, ela sim agora nos salva. Então, a lei, nesse sentido, ela perde a sua força. Se a fé é o único caminho, a lei perde a sua força, a lei vai falhar. Então, essa é a primeira curta entrada que o apóstolo Paulo dá aqui com relação ao versículo 14, aí na parte A. A fé, o apóstolo Paulo diz que é a raiz da nossa salvação. Nós entendemos isso lendo esse texto. Ela é a base, ela é o firme fundamento para a salvação do homem. Tudo se resume no que uma pessoa está confiando para levá-la para o céu. Muitas vezes a pessoa pensa assim: o que resume a minha vida para chegar ao céu é tudo aquilo que eu posso fazer. Se você ou eu, se nós acreditamos que devemos fazer certas coisas e mantivermos certas regras para sermos salvos, então estaremos confiando na lei. Ou, quando falamos aqui de lei, estamos falando também das obras. Mas se sentirmos que devemos fazer certas coisas em nossa vida para permanecer salvos, estaremos mais uma vez aqui contando com a lei. Se tivermos confiando nas obras e nas regras para nos levar aqui ao céu, então estamos, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 14, anulando a obra salvadora de Jesus Cristo, né? E qualquer ato de fé nele. É isso que ele diz com relação àqueles herdeiros que fazem as coisas pela lei, e fazendo isso pela lei, achando que vai obter a salvação pela lei, vai se anular a fé. Por isso, pensando assim como o apóstolo Paulo está dizendo, ele nos diz e nos ensina lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a glória da salvação, a nossa glória da salvação está em Cristo. Aquele que se gloriar de estar salvo, glorie-se no Senhor. Não se glorie em você, porque você não teve força. Eu não tive força. Nós não podíamos, não tínhamos a capacidade de cumprir a lei, mas Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei. Ele satisfez a vontade de Deus com relação ao cumprimento de todos os mandamentos. Por isso, se estamos confiando na fé para nos salvar, sabemos que o que fazemos e o que cremos fará grande diferença, claro, na nossa salvação. Nós precisamos confiar na fé em Cristo Jesus. Por isso, muitos podem até tentar chegar ao céu da maneira que bem entende. Pode usar a sua intelectualidade, seu conhecimento, os seus afazeres, o seu cumprimento em algumas regras, né? Tentando até ser bom para chegar lá, ou fazer as coisas de maneira correta, como a Bíblia ensina. Vou fazer apenas tudo aquilo em detalhe do que a Bíblia ensina, isso, claro, relacionado à lei, a cumprimento da lei. Veja, meus irmãos, é preciso fazer claro as coisas que a Bíblia ensina, aquilo que é correto, que ela nos instrui, mas precisamos fazer isso confiando em Cristo e não na nossa força, e não na nossa capacidade. Nós não podemos ter as duas coisas, cumprir a lei e ter a fé. Nós unicamente precisamos ter a fé em Cristo Jesus, porque ela é que nos levará à salvação. E aí alguns ainda podem perguntar, é pela lei ou pela graça finalmente? Até porque nós precisamos cumprir mandamentos. O Senhor manda que nós observemos os seus mandamentos. Sim, nós precisamos observar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas não no sentido para a nossa salvação. Não podemos observá-la fazendo dela a nossa ponte para a salvação, a nossa ponte para Deus, para o céu. Ela não nos serve nesse sentido. O que serve nesse sentido para nós é a fé. Por isso as Escrituras afirmam que sempre foi pela fé. Se você for ver lá Gênesis capítulo 12, você vai ver o chamado de Abraão ao discorrer da palavra de Deus, no qual Paulo repete lá em Romanos capítulo 4, no qual lemos aqui. Gênesis 12 é a base do chamado de Abraão pela fé e não pelas obras.
E aí o apóstolo Paulo, ainda no versículo 14, vai falar sobre o cancelamento das promessas, isso com relação à lei. Onde é que ele está dizendo isso? Quando ele fala que anula-se a fé e cancela-se a promessa aí no versículo 14. Veja, se for pela lei, anula-se a fé. Mas não anula-se apenas a fé, vai se anular a promessa também. Então, se fosse pelas obras, aquelas promessas que Deus fez a Abraão seriam nulas. Porque Abraão estaria dependendo das suas próprias obras para ser salvo. Se a salvação vem pela obediência à lei, então não precisaríamos das promessas de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Qual o sentido da fé, então, se fosse pelas obras, né? Ou se fosse pela lei? Se pelas obras eu posso agradar a Deus, me comportando bem, fazendo o que é certo, então eu não preciso dele para chegar lá. Basta eu estar sozinho, apenas fazendo o que é certo e guardando a lei. Então, o esforço dos homens, irmãos, nunca funcionará para a salvação de suas almas. Nunca. Isso é claro aqui nas Escrituras. Não importa o quanto bons sejam, o quanto tentem ser maravilhosos, não se pode cumprir a lei perfeitamente. Nunca se pôde cumprir a lei perfeitamente. Só quem cumpriu a lei perfeitamente em sua integralidade aí foi Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, agora você está com o texto aberto no capítulo 4, só é seguir para o capítulo 8, você vai ver lá no versículo 2, o apóstolo dizendo o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, tão somente a fé. A lei do Espírito da vida gerou a fé em mim e em você. É Ele que gera a fé no coração dos homens pecadores, daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus e serem salvos. A mesma coisa, o autor aos Hebreus, que eu creio que tenha sido Paulo, no capítulo 10, no versículo 8, vai dizer praticamente algo semelhante, quando ele diz assim: depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas se oferecem segundo a lei. Então, sacrifício, obras, cerimoniais, tudo eram obras da lei, mas sempre foram, segundo o autor aos Hebreus, obras insuficientes, que não satisfaziam a Deus, não satisfaziam a sua vontade. Precisou o Cordeiro de Deus ser morto, vinha ao mundo ser morto, ser imolado, e o sangue puro, o sangue perfeito, o Deus homem, o Deus encarnado, precisou morrer por nós para a vontade de Deus ser satisfeita com relação ao perdão dos nossos pecados. Então, os nossos pecados jamais poderiam ser perdoados se não fossem Jesus Cristo, se não fossem a sua morte na cruz do Calvário. Tentar obter a salvação, irmãos, guardando a lei, não irá funcionar nunca, porque ninguém pode guardar a lei de Deus em 100%. Não importa o quanto se tente, ninguém pode fazer isso. Se a lei promete vida em algum momento para aqueles que a cumprem, pode ter certeza que essa promessa não tem efeito. Por quê? Porque ninguém jamais cumpriu a lei, a não ser Jesus Cristo. É o que Paulo vai asseverar lá no capítulo 10 agora de Romanos, no versículo 4, onde ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Todo o início, meio, fim, toda a lei é Cristo, para todo aquele que crê, para a justificação daquele que crê. Por isso que a fé está aí presente para que nós possamos obter a salvação. No versículo 15, essa lei ela se apresenta condenando os pecadores. Isso é importante saber, porque a lei de fato ela mostra o erro, ela aponta o pecado. A lei, ela na verdade veio como uma luz para clarear onde estava obscuro no pecado. Ela veio para mostrar onde estava escondido o pecado. Ela revela o pecado, ela revela a limitação do homem, a incapacidade em todas as áreas da sua vida com relação à salvação. Então a lei veio para condenar os pecadores.
quando o apóstolo Paulo fala aí no capítulo 4, no versículo 15, porque a lei suscita ira. A lei clama pela ira de Deus sobre o pecado. Ela revela e diz assim, olha aqui, Senhor, estão aqui os homens pecadores e suas desobediências. Então aí a ira de Deus vem sobre o pecado. E quem vai justamente livrar esse pecador dessa ira de Deus é justamente Jesus Cristo, é a fé em Jesus Cristo. Está aqui um terceiro problema com a lei, que ela é a base da condenação dos homens diante de Deus. Basicamente, as exigências da lei são impossíveis de se cumprir. Nem eu nem você conseguiríamos. Portanto, quanto mais Deus exige de nós, mais falhamos. E quanto mais falhamos, maior é a nossa culpa. E quanto maior for a nossa culpa, maior a ira de Deus contra os nossos erros, contra a nossa desobediência, contra o pecado. Em outras palavras, irmãos, aqui está um sério problema porque não podemos guardar a lei. Porque cada vez que você tenta guardar a lei e andar nos seus detalhes, nos seus princípios, a ira de Deus vem sobre você, porque você não vai estar cumprindo a lei. O homem natural, ele não vai cumprir a lei, ele não consegue fazer isso, jamais conseguirá, e ele vai estar sob condenação. Essa é a lei que julga o pecado na vida dos homens. E esse homem pecador é incapaz de cumpri-la. Aqui está o problema de tentar ser bom o suficiente para entrar no céu, conforme o apóstolo Tiago vai dizer lá na sua carta, no capítulo 2, no versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros pontos. Veja só, lembro-me muito do diálogo de Jesus Cristo com aquele jovem rico que o vê e demonstra o desejo de salvação e corre até Jesus Cristo, diz o texto, e ele se prostra diante do Senhor e ele diz, ele chama o Senhor de bom, ele bajula o Senhor ali, e o Senhor conhece o seu coração, bom mestre, eu tenho cumprido todos os mandamentos e tenho guardado os mandamentos, e aí o que é que me falta agora para ser salvo? Então Jesus vai e diz àquele jovem, olha, vende tudo, disseste bem, fazes bem, eu conheço que cumpres os mandamentos, mas faz o seguinte, vende tudo que tens, distribui com os pobres, e aí vem e segue-me. E o texto ali do Evangelho vai dizer que esse jovem se entristece e vai embora. O que foi que ele fez? Ele quebrou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não ousou deixar de lado o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus que mantinha os seus bens, as suas propriedades, todas as suas posses, em detrimento de Cristo. Ele não abriu mão dos seus bens materiais em detrimento do Senhor Jesus Cristo. Então, ele parecia cumprir toda a lei, ele parecia usar as obras para a salvação. Mas aí o Senhor, conhecendo o seu coração, mostrou a ele que ele não era cumpridor da lei. Assim como Tiago diz que aquele que, pois, guardar toda a lei, ou aparentemente guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, então anula todos os outros pontos. E ele estava anulando todos os outros pontos rapidamente, porque estava pecando, errando no primeiro, quebrando o maior deles, que é semelhante ao segundo. Né? Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é o segundo mandamento. E o Senhor Jesus trata esses dois como semelhantes, como equilibrados entre um e outro. Então veja, ele quebra a lei, ele não consegue ser salvo pela lei, pelas obras, mas sim ele só seria salvo pela fé em Jesus Cristo. Aqui está o que, em poucas palavras, nós estamos aprendendo, que se você violar apenas uma área da lei de Deus, então você é culpado de tudo. Não temos como fugir disso. O segundo ponto aqui nos traz agora, caminhando para o final, os versículos 16 e 17, onde Paulo agora, antes havia mostrado o problema com a lei, a limitação da lei para a salvação daquele que crê em Jesus Cristo, que tem que ser pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Aí Paulo agora nos versículos 16 e 17 vai nos mostrar o poder da fé em Cristo. Agora Paulo aqui revela o outro lado da moeda. Ele nos diz nesses dois versículos aqui que a salvação pela fé é muito superior à lei. Porque a fé faz com que a lei
a fé faz o que a lei nunca poderia fazer. Então, observemos essas verdades aqui. O versículo 16, na sua parte A, nós vemos aí Paulo admitindo aqui a necessidade da graça, nos ensinando a necessidade da graça, né? Admitindo a essa necessidade da fé em Cristo Jesus. Nos dizendo que a fé compreende aqui a incapacidade humana de guardar a lei. Ou o homem compreende que a salvação é pela graça de Deus, ou nunca vai entender a obra de Cristo Jesus e o poder da fé dado também por Cristo Jesus ao homem para a salvação. Veja, graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, o significado dela é de um favor imerecido para com os pecadores. Não merecíamos o perdão, não merecíamos a salvação. E isso, quando Deus nos concedeu, é graça da sua parte. É bondade do seu coração eterno. Visto aqui que a salvação é imerecida porque nós somos pecadores. A salvação, irmãos, é baseada inteiramente na graça de Deus, conforme Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto esclarece profundamente agora, sem dúvida alguma, o que Paulo está escrevendo no capítulo 4, lá no texto de 13 a 17, que lemos aos Romanos, sobre o que é a base de Gênesis 12, do chamado de Abraão para ser o pai das nações e para crer em Cristo, naquele que viria, porque toda a ação, depois nós vamos ver na frente, de tudo aquilo que apontava para Cristo, como no próprio filho de Abraão, que é levado por ele para ser imolado a pedido de Deus, aquilo já significava, aquele sacrifício já apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O cordeiro que o filho de Abraão procura e diz: onde está o cordeiro, pai, onde está aqui o cordeiro para o sacrifício, onde é que ele está, já apontava para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Paulo fala isso aqui em Efésios 2, 8, 9, que pela graça somos salvos, né, e isso mediante a fé, não pelas obras, mas mediante a fé, e essa fé não vem do nosso coração, não brota do nosso coração, não surge de lá. A origem não é humana, mas a origem é de Deus. Essa graça, essa fé, esse dom é de Deus, vem do alto. O apóstolo Paulo usa essa expressão em Efésios 2, é dom de Deus, é graça de Deus, é um favor imerecido do Senhor, não é de obras para que ninguém se glorie. Abraão certamente poderia encher o seu coração de glória, encher o seu coração de contentamento se ele fizesse as coisas pelas suas próprias mãos. É o que o homem natural hoje tenta fazer, se gloriar naquilo que faz e achar que é merecedor, porque ele pôde observar a lei ou cumprir as coisas conforme a sua vontade, a sua força. Então, nós precisamos entender aqui do que o apóstolo Paulo está falando em Romanos. No versículo 16 ainda, não apenas o apóstolo Paulo vem nos mostrando a necessidade dessa graça, mas ele vai dizer aí no versículo 16 que essa graça, essa fé, ela garante a salvação para a nossa alma, ela é a garantia dessa salvação. No versículo 16, aí ele vai dizer: essa é a razão porque provém da fé, a salvação no caso. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Veja, nada do homem, não há o homem no centro aqui, mas há Cristo no centro, há a graça de Deus no centro, há o favor de Deus no centro. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. A promessa de salvação, quando Abraão foi chamado, era para a sua descendência, era para aqueles que seriam chamados pelo Senhor, não somente ao que está sob o regime da lei. Veja, essa fé também é para aqueles que estavam sob o regime da lei. Paulo, detalhes agora eu vou tratar disso, mas Paulo vai tratar disso com relação aos judeus, as ações dos judeus, os seus cerimoniais, o pensamento deles terem a lei, deles terem a circuncisão e deles terem por pai Abraão, no qual eles diziam para os gentios: vocês não podem ser salvos, vocês não são salvos, salvos somos nós é que temos a capacidade de ser salvos, porque nós temos a lei, nós temos
pai Abraão, e nós temos a circuncisão que nos dá o direito à salvação. Então Paulo está escrevendo justamente dizendo isso, né? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então está aqui muito clara a segurança. A questão aqui é a segurança. Se a salvação fosse produzida pelo cumprimento da lei, irmãos, ninguém teria certeza que estaria realmente salvo, porque você não saberia se cumpriria tudo, ou se tinha capacidade de cumprir, ou se Deus iria se satisfazer com o cumprimento da lei do qual você não... Então, você não teria certeza que estaria realmente salvo. Mas é possível ter em contrapartida aqui a certeza da salvação? Claro que sim, absolutamente sim. Vamos observar a primeira epístola do apóstolo João, lá no capítulo 5, no versículo 13, onde o apóstolo João diz assim: estas coisas vos escrevo no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que acrediteis no nome do Filho de Deus. Veja, eu vos escrevo essas coisas aos que credes no nome, não é aos que fazem obra, ou aos que pensam que vão ser salvos pelas obras, né? Ou aos que cumprem, ou que acham que cumprem toda a lei, mas é por aquele que crê. Ele está falando aqui de fé, é por aqueles que têm fé no Filho de Deus, e tendo fé no Filho de Deus, saibais que tendes a vida eterna. Então está aqui a confirmação, a segurança, a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. O texto aqui é claro sobre a possibilidade dessa certeza, e ela nos dá essa certeza. No entanto, se guardássemos a lei para realmente ter essa certeza, a única maneira real de ter essa certeza do céu é a fé em Cristo Jesus. E por último, ele termina aqui o versículo 17. Paulo está aqui nos mostrando não só a certeza, mas a possibilidade real dessa salvação pela fé. Ela é muito clara. Paulo se baseia em Gênesis capítulo 17, no versículo 5, onde ele diz: Abraão já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, o apóstolo Paulo faz isso para nos lembrar, ele diz isso para lembrar a mim e a você de que Deus, daquilo que Deus prometeu fazer de Abraão o pai de muitos, ou seja, uma salvação que não se estenderia apenas aos judeus, onde ele trata isso na carta aos Romanos, visto que a salvação aqui é pela fé em Cristo Jesus. Uma fé posta para o chamado de muitos, de todas as nações. Né? Não há aqui pré-requisito de obras, não há requisitos adicionais. A fé aqui é a porta, conforme Apocalipse capítulo 22 e versículo 17, onde diz: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Veja, é a pregação do Evangelho da fé para todas as nações, para todos aqueles que serão chamados pelo Senhor. E ele assevera, finalizando aqui no versículo 13 do capítulo 10, o apóstolo Romanos, versículo 13, dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele encerra o versículo 17, mostrando o reconhecimento do poder de Deus para a salvação e não pelas obras. No versículo 17 ele diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quem vivifica os mortos não são as obras, não é a lei, mas é a fé naquele que pode trazer à vida os que estão mortos. A fé funciona aqui porque repousa no poder de Deus e não nas obras. Paulo descreve o Senhor aqui de duas maneiras. Ele é aquele que faz os mortos viverem. E, em segundo lugar, ele fala e coisas
vem à existência, aquilo que não existia vem à existência, se torna realidade. E as obras, os mandamentos, a lei não vão fazer isso. Quando Abraão colocou sua fé em Deus, ele foi vivificado em Deus e recebeu coisas de Deus que eram impossíveis do ponto de vista humano, e a lei não pode fazer isso, só a fé em Cristo Jesus. Ele viu um filho nascer. Olha a fé, não foi obras. Olha a fé agindo na vida de Abraão. Ele viu um filho nascer quando tinha 100 anos de idade. E a esposa Sara tinha 90 anos de idade. E isso não é obra da lei, isso é obra da fé. Isso aqui ilustra o problema básico da lei. A lei não pode mudar o pecador e não pode torná-lo vivo. Tudo que a lei pode fazer é apontar as nossas fraquezas e nos lembrar do julgamento iminente sobre os nossos pecados. Mas essa mesma ilustração vem à luz aqui, nos trazendo o entendimento sobre o poder da fé. A fé salva porque a fé age sobre a fraqueza e a pecaminosidade do homem e o faz olhar para um Deus que tem o poder de fazer o pecador que estava morto viver. E que tem também o poder de levar essa pessoa para o céu, não pela bondade dela, mas pelo poder do Senhor. Eu quero encerrar esse sermão com as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, onde ele diz, com relação à fé, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a sua palavra no nosso coração, que Ele enraize a sua palavra no nosso coração e na nossa mente, para podermos saber que a salvação é tão somente pela fé e não pelas obras da lei. Apenas, exclusivamente através da fé em Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, segundo diz a Bíblia, a não ser em Jesus Cristo. Convido a você a estar orando, agradecendo a Deus por esse momento final que estamos agora. Querido Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós te agradecemos pela semana que passou, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas na nossa vida, pela tua graça e misericórdia, pelos teus ensinamentos. Te agradecemos pelo ajuntamento solene essa manhã no templo, na Igreja Presbiteriana de São Paulo, por todos aqueles irmãos que estiveram conosco, por aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela providência de todas as coisas na nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa paz em Cristo Jesus, mesmo em meio a tempos de tribulação. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto que nós oferecemos a Ti, que prestamos esse serviço ao Senhor. Estivemos aqui para glorificar o Teu santo nome, para que Tu sejas glorificado em todas as coisas. Obrigado pela nossa família, pela família da igreja, por todos aqueles que nos assistem e que estão representando as suas famílias. Ó Deus querido, obrigado pela fé em Cristo Jesus. Sê propício a nós, ó Deus, pecadores. Continua nos ajudando a proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação em Cristo, por meio da fé e não por meio das obras. Abençoa o Teu povo, ó Deus, dá uma semana de paz, dá uma semana de Tua presença no nosso meio, para podermos viver dia a dia, caminhando essa jornada cristã conforme a Tua vontade. Ó Deus querido, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia dos que estão enfermos, por aqueles que padecem, ó Deus, e que precisam do Teu conforto e o consolo do Teu Santo Espírito. Sê com eles, para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor, te oro por tudo, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo, que ela repouse sobre nós, sobre os nossos corações e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos dê uma semana diante da presença do Senhor, para a glória de Cristo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.